Oi pessoal, essa é a nona aula de um curso online de percepção. Esse curso ele também existe em caráter presencial para quem é aluno de psicologia da Universidade de Brasília. Nesse curso de percepção a gente está dentro de um módulo de visão. Nessa aula em específico a gente vai falar de percepção visual do movimento. Como é que a gente percebe o movimento a partir de informações do sistema visual. E para essa aula eu resolvi gravar 4 vídeos. Esse é o primeiro vídeo dessa aula que eu vou falar de funções da percepção do movimento. Então, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo falando de um aspecto clínico, de um tipo de agnosia. Nas aulas anteriores, a gente estava falando de visão, aspectos mais básicos, e depois a gente entrou em assuntos relacionados ao processamento neural e à organização perceptual. A partir dessa aula, a gente vai entrar em aspectos mais específicos da visão, funções mais específicas. No caso aqui a gente está falando especificamente de percepção de movimento. Acho que um modo muito interessante da gente mostrar como que existe essa especificidade dentro das funções perceptuais é a gente mostrando agnosias. Então, a agnosia é um quadro clínico onde você perde, você tem dificuldade ou então você tem perda de perceber alguma coisa. No caso aqui, a gente está falando de perceber movimento, e esse tipo de agnosia foi dado o nome de acinetopsia. A acinetopsia também é chamada de cegueira para movimentos. E é um caso raro, porque ela depende de algum tipo de dano neurológico, uma área que processa movimento, no córtex, lá em V5, a gente vai chegar a ver esse substrato neural. E para caracterizar uma acinetopsia, a principal perda é a perda de perceber movimento. Então a pessoa ela tem funções visuais que elas são preservadas, ela percebe forma, padrão, cor, brilho. No entanto, ela tem uma dificuldade de perceber movimento. Essa perda ela pode ser total, ou então a pessoa pode ter preservado em algum ponto do campo visual ainda a percepção de movimento. Pode ter alguma diferença em relação aos eixos horizontal ou então vertical nessa preservação, então nessa perda dessa função. Mas de modo geral a pessoa ela não percebe movimento, uma transição de imagens que ela é contínua. É como se a pessoa tivesse uma memória RAM muito lenta e a alternância de quadros ela fosse lenta. Sabe quando a internet está lenta, então o computador está travando e você está assistindo um vídeo? Então é mais ou menos isso que uma pessoa com cegueira para movimentos ela tem como experiência. O que a gente sabe é muito sobre estudos de caso. Tem alguns estudos de caso na literatura. Tem um específico de uma mulher de 43 anos que sofreu um acidente vascular encefálico. Foi numa área bem específica, que processa essa informação de movimento e, como eu disse, e caracterizando a acinetopsia, ela conseguia realizar funções visuais, processar a informação visual com exceção de movimento, que ela tinha muita dificuldade. Isso acontecia inclusive para ações e movimentos muito sutis, como por exemplo, você colocar café numa xícara, você vai encher um copo de água. Então, para esse tipo de tarefa é extremamente difícil, porque a pessoa ela enxerga como se a água ela estivesse descendo no copo, ela estivesse congelada. Você não vê a transição. Então, é muito comum as pessoas elas deixarem transbordar o copo, então a xícara o recipiente que está sendo coberto com líquido. Então isso é um exemplo muito simples de como que isso pode prejudicar e afetar a funcionalidade dessa pessoa. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, para atravessar a rua. Esse caso aqui, dessa senhora, ela raramente saía de casa, porque se colocava em risco a vida quando você ia atravessar a rua, por exemplo. O que era relatado é que ela ia atravessar a rua, ela olhava para um carro, o carro estava a uma longa distância e quando ela percebia novamente o carro estava bem em cima dela. Então, isso é alguma coisa muito perigosa, fora esses aspectos em que você corre risco à sua vida, você tinha perda na funcionalidade em relação a aspectos da socialização. Então, por exemplo, era muito difícil acompanhar, não era muito difícil, mas dificultava acompanhar a conversa com as pessoas,
porque a gente se baseia muito na leitura labial, né? E em expressões faciais sutis também. Uma vez que você não percebe o movimento, você tem uma dificuldade para acompanhar o discurso, a linguagem, né? Porque você não consegue fazer leitura labial. E também você tem perda de você acompanhar a dinâmica de microexpressões faciais que elas fazem parte de uma conversa, né? de uma socialização. Então isso é algo muito, enfim, muito triste, mas ilustra muito bem como que a percepção de movimento é uma função específica dentro da percepção visual. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui que eles são interessantes. O primeiro vídeo é um trecho de House. Joining my father for lunch. I should have called ahead for a table. É bem rapidinho. Just enjoying a Reuben. It's okay. After 10 years, anything that'll get doctors in the same room is... What are you doing? Nothing. What are you doing? Chips. Want to see something really cool? I saw you leaving last Tuesday. Practically tripped over two guys on your way out, but you had no problem opening doors. It's called a kinetopsia. You can't see things when they move. Since you haven't been hit by a bus. Esse vídeo ele é bem interessante porque a gente sai de uma série do House, né? House é bem fantasioso em boa parte dos momentos, mas aqui ele tá fazendo um diagnóstico de uma pessoa que tem agnosia para movimentos. Ele faz alguns testes muito rápido, por exemplo, acender e desligar a luz. Então você está tendo uma avaliação de luminância, né? A alteração de padrão de luz que está chegando na retina, porque o movimento é isso também, a alteração de luz que vai chegando na retina e a gente vai percebendo como movimento. E ele não percebeu, ele jogou o saquinho, né? Ou seja, tinha um movimento de um objeto ao longo da sala e o rapaz ele não conseguiu pegar, né? Porque ele não consegue perceber o movimento. Alguma coisa muito interessante também foi que o House ele saiu do lugar onde ele estava e a tomada ela foi tirada a partir do ponto de vista do rapazinho aqui, né? E foi como se o Dr. House ele aparecesse na frente da pessoa, então um efeito fantasmagórico, né? Então a pessoa desaparece e aparece de volta. Isso é algo relatado em pessoas que têm agnosia visual. Inclusive, algumas delas têm dificuldade em ficar incômodos quando tem mais de duas pessoas, porque é muito agoniante. Você está em um dado lugar, as pessoas elas somem de lugar e aparecem em outro. Então, esse vídeo é interessante para mostrar como que é o diagnóstico, como que é o ponto de vista da pessoa. Aqui a gente tem outro vídeo também, que mostra como que uma pessoa com cinetopsia, ela percebe mais ou menos... Então isso é como a gente percebe mais ou menos. E assim é como uma pessoa com uma agnosia para movimento percebe. Então você tem cortes, né? Lembra do exemplo que eu dei que parece que está congelado? Então quando a pessoa vê, o líquido já transbordou. Então isso é um exemplo interessante também do que é uma cinetopsia. Então voltando para a nossa aula, uma vez que a gente acho que explicitou a importância de estudar percepção de movimento e de como que isso é uma função específica dentro da percepção visual, a gente pode continuar. Eu vou falar um pouco do porquê que a gente vai estudar e qual que é a importância, né? O mundo está em movimento. Uma coisa interessante é que até então nas nossas aulas, por questões didáticas mesmo, né, e dificuldade para trabalhar, a gente apresentava estímulos estáticos, né? É mais fácil quando a gente está apresentando um tema e para simplificar a gente apresenta estímulos estáticos. No entanto, o nosso mundo ele não é assim, né? A gente está constantemente rodeado de estímulos que estão se movendo a todo momento. Então, eu acho que passa a ter mais validade ecológica quando a gente se interessa por movimento. Isso que a gente vai fazer agora, então, estudar movimento. Porque nas aulas anteriores,
como eu disse, os exemplos eram mais estímulos estáticos e a gente só tangenciava, né, a percepção de movimento, algo que eu nem falava nas aulas anteriores para, enfim, não complicar. Mas a gente pode lembrar que, principalmente naquelas aulas de processamento neural, que a gente falava de campos receptivos e daquelas células altamente especializadas em V1, eu lembro que existiam algumas células que elas só disparavam, que elas respondiam quando a gente tinha movimento em determinada direção. Então, lembra aquelas células complexas que respondiam, por exemplo, a determinada orientação e movimento em determinada direção. Então, isso já era algum indicativo, né, disso. Essas células complexas, né, que elas respondem a movimento em determinada direção, elas vão dar origem a vias que vai para um módulo que vai perceber movimento. Então, a gente consegue entender mais ou menos como que a gente tem um módulo que percebe movimento, né? Porque lá em V1, e mesmo se a gente pegar antes de V1 no núcleo geniculado, e mesmo as células ganglionares, a gente tem aquelas células magnocelulares que a gente falou que elas respondem mais à transição de luminância, à percepção de movimento. Então, tem um caminho desde a retina até V1 e agora a gente vai ver isso além de V1. Para não só tangenciar esse tema que é muito importante e suscita questões extremamente interessantes e importantes para a gente que quer entender como que a gente consegue, enfim, construir uma noção de realidade. Então, quando a gente pensa em movimento, por exemplo, é muito interessante a gente pensar que a gente percebe movimento quando a gente está numa posição estática e quando a gente está caminhando também. E a gente consegue perceber movimento, por exemplo, em situações onde você tem estímulo estático, que é uma coisa interessante. E a gente pode também pensar qual que é a importância evolutiva disso. Por que a gente tem alguns animais que eles têm respostas de freezing, por exemplo, de congelamento, em que eles ficam quietinhos para evitar algum tipo de presa. Então, esse tipo de questão a gente vai abordar. E um primeiro ponto, que é o objetivo desse vídeo, é a gente falar das funções da percepção. Uma função que ela é muito importante, que a gente não dá a devida importância, é que perceber movimento, ele ajuda a entender eventos no ambiente. Se a gente pegar, por exemplo, imaginar algumas crianças brincando no parque, ou então amigos numa festa, uma pessoa correndo, uma briga, a gente consegue interpretar essas cenas aqui, mesmo que não tenha alguma informação auditiva, ou então alguma informação relativa a isso. Quando a gente vê uma pessoa correndo, pelo modo como ela está correndo, a gente sabe se ela está correndo, fugindo de alguém, ou se ela está fazendo um Cooper, por exemplo. As crianças do mesmo modo. Você olha um grupo de crianças no parquinho, pela movimentação, você sabe se elas estão brigando ou se elas estão brincando. Então, o movimento, ele dá contexto, né? Ele dá significado. A gente extrai significado a partir do movimento. E um dado... Eu lembro que uma vez eu estava num shopping com a minha esposa e a gente começou a ver todo mundo correndo, e a gente saiu correndo também. E quando a gente parou, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Mas a interpretação que eu tinha dado é que o prédio estava desmoronando e ela que tinha um ataque terrorista. Então, de vez em quando a gente erra, mas enfim, a gente extraiu sentido daquilo, né? Um exemplo bem simples, um artigo clássico que mostra isso, é esse artigo de 44, Haley e Simon. Nesse artigo aqui, foi feito o seguinte: você tinha imagens em movimento, mas com figuras geométricas muito simples. Então você tinha um triângulo, que parecia como se fosse uma casa, um retângulo, aliás, e você tinha um triângulo maior, um triângulo menor e um círculo pequeno. E esses objetos aqui eles se movimentavam, e era um vídeo de poucos minutos. Depois de apresentado esse vídeo para os participantes, eles tinham que falar o que eles entenderam da cena. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, que ele é bem bacana. A tarefa é
tentem atribuir algum sentido para esse vídeo. Como que vocês interpretam? O mais interessante é que se trata de um vídeo de poucos minutos, extremamente simples na estimulação, sem som, e mesmo assim a gente consegue formular significados altamente elaborados, a ponto da gente atribuir características de personalidades, ou então montar todo um enredo para essa historinha. Nas minhas aulas de percepção eu mostro esse vídeo e eu pergunto aos alunos o que eles entenderam. E é muito interessante como que ocorre uma diversificação sobre a interpretação que é dada sobre esse vídeo e como que as histórias são muito elaboradas. Então aqui a gente está falando basicamente de atribuição de significado. Então é uma das funções do movimento. A gente atribui significado e a gente consegue entender o contexto semântico de alguma cena por meio do movimento. Outra função do movimento é que ele é essencial para a gente se mover no ambiente. Uma vez que a gente se move no ambiente, a gente está caminhando, a informação ela vai seguindo, ela se altera seguindo um padrão. Então essa alteração de padrão da estimulação visual em função do movimento de algum objeto, então de alguma pessoa, é aquilo que a gente chama de fluxo óptico. Tá? Então, dependendo de como a gente está caminhando, o fluxo óptico ele vai seguir um padrão. O fluxo óptico é muito importante para a gente extrair informação, por exemplo, de velocidade, ou então a direção do movimento. A gente consegue saber, por exemplo, se a gente está se aproximando muito rápido ou se afastando muito rápido de algum objeto. Com isso a gente consegue, por exemplo, evitar com que a gente tenha algum choque, alguma batida com algum objeto. Aqui a gente tem informações muito básicas, assim, um processo visual básico, mas que ele é extremamente importante para a navegação espacial, por exemplo. Então, percepção de uma cena dinâmica. Aqui a gente tem alguns padrões em que a gente tem informação de fluxo óptico bem simples. Então aqui a informação ela está toda caminhando para cá, né, como se fosse a direita, e o movimento do observador, do objeto, é como se ele estivesse rotacionando, no caso uma rotação anti-horária. Aqui a gente tem outro tipo de movimento, né, que é de aproximação, de expansão do campo visual, como se a gente tivesse a informação ela vindo em sentido radial, né? Então isso acontece quando a gente está se aproximando de alguma coisa. Então esse é o tipo de padrão visual que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente está correndo e olhando algum ponto fixo lá na frente, esse é o tipo de fluxo óptico que a gente recebe na nossa retina. E se a gente estiver se afastando, então quando a gente senta, por exemplo, atrás do ônibus, olhando em sentido contrário ao movimento do ônibus. Esse é o tipo de informação que a gente chama de afastamento, né? Receding, approaching, receding. E eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar o que é um fluxo óptico. Então aqui a gente tem algumas setinhas. Esse é o tipo de informação muito importante que é utilizado em psicologia do trânsito, né? Então, de navegação espacial, psicologia espacial, uma área quente, né? Games, você desenvolver algoritmo para você ter uma informação de fluxo óptico realista, né? Principalmente em jogos de primeira pessoa. Então, você tem diversas aplicações para uso de fluxo óptico. Então, tá vendo que a gente tem a setinha, que quando a gente está caminhando, a setinha está na nossa direção. Essa informação que a gente tem radial, como se estivesse expandindo. Eu tenho outro vídeo aqui, que é uma
que é um algoritmo um pouco mais moderninho, mais elaborado. Então, além dele dar a direção do fluxo óptico, ele dá a velocidade também com que essa informação está se movendo. E é um algoritmo mais sensível. A gente vê que quando tem uma abacada, por exemplo, uma lombada, a gente já vê alteração aqui, por exemplo, no fluxo óptico. Então, esse é um tipo de padrão que a gente tem. Tem um momento interessante que é quando para aqui. Eu queria mostrar isso. Então, o movimento de primeira pessoa, né, do observador parou, e a gente tem só essa informação aqui, ó, que é parecida com aquela de rotação, né? Então, isso é mais ou menos o que eu queria ilustrar, essa informação de fluxo óptico que a gente tem, que é uma das funções. Então, só retomando, o movimento ele é essencial para a gente navegar e para a gente se mover nesse ambiente. A gente está essa informação de fluxo óptico que dá a informação de direção e de velocidade do movimento. O movimento ele também recruta a atenção. Então, quando você tem alguma coisa em movimento, isso chama a nossa atenção. E isso é algo não intencional, uma atenção exógena. Se você está concentrado, então mesmo distraído fazendo alguma coisa, ou prestando atenção em alguma coisa, mas alguma coisa se movimenta perto de você, você tende a olhar, tá certo? Isso é o que a gente chama de captura atencional. Então, a capacidade do movimento atrair a atenção, que é um processo inconsciente, como eu disse, um processo de atenção não controlado que a gente tem. O fato do movimento ele atrair a atenção, isso tem uma função evolutiva, então, que está ligado à sobrevivência do indivíduo e da espécie. Eu cheguei a comentar de freezing, por exemplo. Então, por que alguns animais eles têm comportamento de freezing, de congelar? Então, pensa no ratinho, né? Quando ele está numa situação em que ele tem algum tipo de predador, alguma situação aversiva, o que ele faz? Se ele está numa distância em que mais ou menos distal, né? Em que ele não tem que fugir ou então lutar, o que ele vai fazer? Ele pode congelar. Ele congela porque essa é uma resposta adaptativa em que, quando não tem movimento, você diminui a chance de quê? De você ter uma captura atencional por parte do predador, né? Então, a estratégia de sobrevivência. Do mesmo modo, funciona também para quem é predador. Se a gente assistir alguns documentários de questões, se você vai ver, por exemplo, o comportamento animal, e você vai ver alguns felinos em situação de caça, e você vê que eles vão se espreitando bem devagarzinho, e eles ficam quietos por muito tempo. Para quê? Para justamente me chamar a atenção, para não obter captura atencional da presa. Então é um comportamento adaptativo também para quem é predador. E independente se é predador ou se é presa também, o movimento ele vai ser interessante também para achar algum parceiro sexual em cópula também. Então o movimento ele pode ser interessante. Então você tem algumas espécies que faz parte enfim, de comportamentos relacionados à reprodução, uma dança, né? Você vê alguns passarinhos dançando e tal. Então isso é interessante, né? A gente fazer esse apanhado de qual que é o aspecto evolutivo do movimento para algumas espécies, né? Mas de todo modo, retomando aqui, o movimento ele recruta atenção, tá certo? Então às vezes a gente está andando distraído na rua, a gente está distraído com alguma coisa, e quando a gente vê alguma coisa está em movimento muito perto da gente. Então isso facilita com que a gente não seja atropelado, por exemplo. Outra função que a gente tem, então o movimento ele vai fornecer informações sobre o objeto. A gente pode ver aqui, em que é uma imagem estática, tá certo? A gente tem uma imagem estática,
onde a gente tem um roedor aqui altamente adaptado ao que tudo indica esse ambiente aqui, porque a pelagem dele é muito parecida com a coloração, né, esse padrão de cores aqui da superfície das rochas. Então é muito difícil distinguir esse bichinho aqui. Tá? Quando ele tem movimento, a gente percebe de melhor forma. Então o movimento ele vai ser importante para ele dar esse tipo de informação. A mesma coisa acontece com essa girafa. Nessa imagem estática aqui eu ainda coloquei um círculo para facilitar, mas facilmente essa girafa ela passaria desapercebida aqui nessa cena se ela tivesse parada. Uma vez que você tem movimento, você tem informações sobre o objeto. A organização perceptual é facilitada quando existe movimento. Então é justamente isso. A organização perceptual, você perceber um percepto a partir de parte da estimulação, que aquilo é diferente do fundo, né? Você faz essa separação figura e fundo, auxilia a perceber os objetos e os seres. Isso, mais uma vez, está relacionado com camuflagem e freezing que a gente viu. Então, a gente tem um aspecto não somente atencional, né, de captura atencional, em que a atenção é voltada para onde existe movimento, mas quando tem movimento, você tem um aspecto perceptual aí, mais demarcado, que você facilita a perceber o objeto em si, o animal em si, né? Aquilo que é figura, aquilo que é fundo, aquilo que é um objeto, aquilo que é outro objeto. E o movimento ele vai fornecer informações adicionais da visão estática. Isso é muito fácil de a gente perceber. Então, às vezes quando a gente não está percebendo alguma coisa muito bem, o que a gente faz? A gente passa a olhar por diferentes pontos de vista, a angulação. Então, você acha que, por exemplo, algum móvel ele não ficou bem em determinado lugar, né? Então você dá a volta nele para você ter mais informações visuais. Então isso acontece com a gente. Às vezes você não está enxergando alguma coisa direito, né? Então às vezes você está olhando à distância, parece que um amigo seu, você não está percebendo bem, e o que você faz às vezes mexer a cabeça, né? Vai de um lado para o outro para você ter mais pontos de vista, para você ter informações adicionais. Então isso você está adicionando movimento, ou um movimento seu, então um movimento do próprio objeto também, que facilita também. E uma vez que facilita essa separação figura-fundo e traz atenção, a gente passa a ter uma percepção de forma que ela é mais rápida e mais acurada para quando a gente tem objetos que eles estão em movimento. Aqui um exemplo bem simples, então aqui a gente tem o Homer, tá certo? Aqui é muito fácil a gente ter uma organização perceptual e a gente chamar a atenção aqui para o Homer. Mas vamos pensar em um ambiente que ele é mais conturbado. Então aqui fica fácil, fica difícil da gente saber onde está o nosso Homer. E fica difícil separar ele do fundo e ter uma organização perceptual, porque você tem uma oclusão aqui, né? Você tem uma estimulação mais poluída, né? Mas a partir do momento que a gente coloca movimento, facilita demais a percepção dele enquanto ele está se movendo. Gente, e é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que é movimento real, o que é movimento ilusório, quais os tipos de movimento ilusório que a gente tem e qual que é a diferença entre os dois. Tá certo? Então até a próxima.